Por que essas urnas, aí vem uma pergunta, né? Por que essas urnas elas foram adotadas no Brasil? Vale lembrar, e aí eu levo a discussão para vocês todos também nesse momento, ó, vou até transitar de tela. Vocês sabem que o Brasil é um dos poucos países, uma das poucas democracias que adota a urna eletrônica, o voto digital. Vocês sabiam disso? Países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como França, não adotam o voto eletrônico, o voto digital, a urna eletrônica. A Alemanha, inclusive, se não me engano, em 2000, ela aboliu, ela tem uma lei aprovada, tá? Democraticamente aprovada, abolindo o uso do voto digital da urna eletrônica, por conta da questão da credibilidade, da confiabilidade que eles podem passar, e adota o sistema também de cédula. Se bem que os Estados Unidos é um pouco diferente, cada federação tem uma autonomia para decidir como vai ser o seu processo eleitoral, inclusive lá é possível de fazer votação pelos correios, né? Uma coisa bem diferente e impensada aqui no Brasil, né? Mas enfim, a maior parte dos países não adota a urna eletrônica. O Brasil acaba adotando uma urna eletrônica, se tornou uma referência em termos de velocidade no planejamento e no pleito eleitoral, na aquisição de resultado. E uma das coisas que essa figura muito importante falou, veja que eu estou falando do Carlos Veloso, que foi presidente do TSE na época da instalação da urna eletrônica lá em 96, ele disse o seguinte, que o propósito da instalação dessas urnas era afastar a mão humana, porque para ele o maior fator de dificuldade que ele encontrava no cálculo, na isonomia do processo, na clareza, na objetividade do processo, na transparência do processo, era justamente a mão humana, a contagem dos votos, que era feito muitas vezes por pessoas mal intencionadas, e os equívocos nem aconteciam mal intencionadas, é simplesmente porque acontece a fadiga, o equívoco é natural de um ser humano acontecer na contagem de inúmeros e inúmeros votos. Então, quanto mais distante o processo tiver das mãos humanas, maior é a chance desse processo se tornar isonômico, ou seja, crível, né? Com credibilidade. Então, o processo é mais coerente e isento de fraudes. Então, esse foi o grande projeto, né? Esse foi o grande propósito, né? Um meio de tornar as eleições muito mais seguras, transparentes, objetivas e, claro, auditáveis, possíveis de fazer a conferência sensata. Veja que ela nasce com esse objetivo. Por isso que eu quero polemizar e questionar todos vocês aqui. Olha o objetivo com o que ela nasce. E a pergunta que eu faço para vocês agora, na sequência, é o seguinte. Opa, peraí, deixa eu transitar para esse cara aqui, para a fala desse cara. Eu tinha tirado, né? Olha só o que ele fala. Afastar a mão humana para tornar o processo mais coerente e isento de fraudes, né? E a pergunta que eu faço com você é o seguinte. O Eduardo já respondeu aqui, né? Eu quero que vocês participem e respondam também, por favor. Afinal de contas, você acha que o processo eleitoral hoje é confiável ou não? Não quero saber de cédula, tá? Não quero saber de voto impresso, auditável. Eu quero saber do sistema eleitoral hoje. Você acha que o sistema eleitoral hoje, ele é isento a falhas? O Gabriel tinha falado isso, né? Sobre o voto ser falho, né? Você acha que é confiável, Gabriel? Mas você tinha colocado ali, ó. Eu acho que o voto impresso não mudaria em nada se o sistema for falho. Ah, se o sistema, né? Entendi errado. Beleza, então. Então, ele é confiável? Não sei, eu deixo para vocês pensarem. Muita gente duvida do sistema eleitoral hoje, né? Se a gente for pensar, que em situações como o Enem, vamos pegar o Enem? Cara, quantas vezes teve o vazamento da prova no Enem? Várias vezes, né? Várias vezes mesmo. Desde 2012, 2013, muitos vazamentos de prova que não deveria ter acontecido, né? Quantas situações a gente vê que existem fraudes até mesmo para você ingressar no vestibular. Gabriel fez o Unesp, sabe muito bem disso. Tem gente que tenta subverter o sistema de cotas, lá, enganar o sistema de cotas, né? Para ter uma vantagem sobre outro candidato, vai colocar lá que é pardo ou negro ou índio para obter uma chance a mais de poder ingressar na universidade, e às vezes o cara passa batido mesmo, ó, e não comprovou nada, né? Existem possibilidades de fraudar a própria identidade. Será que as urnas eletrônicas são tão confiáveis assim? Não sei, né? Aí você vai ter que tomar uma posição, né? Você tem que ter argumentos suficientes para também defender sua posição, né? Numa dissertação, provavelmente. Ó, todos os países que mencionamos não são urnas eletrônicas, e eles todos são mais evoluídos que o Brasil. Logo, eu acho que tem falha assim. Então, Eduardo, esse é um ótimo argumento que muita gente que defende a utilização do retorno à cédula
e também o avanço, suposto avanço para o voto impresso, né, auditável, eles acabam levantando que se países estão desenvolvidos no processo democrático, supostamente mais desenvolvidos no processo democrático, fazem uso de meios mais tradicionais, é porque alguma coisa está errado. É porque o voto digital pode estar sujeito a falhas. Isso é uma conjectura. Por que eu falo que é conjectura? Porque não tem provas ainda. A gente não tem provas cabais, contundentes, que provem que as urnas elas são falíveis, que elas falham, que houve fraude. Ah, professor, mas eu vi um videozinho que o cara edita lá o software, ou a criptografa lá. Gente, isso tudo é fake news, né? Muitas fake news circulam e povoam os grupos de WhatsApp que são da vovó, da titia, que falam dessas fraudes que existem no processo eleitoral. Mas cuidado, por enquanto não existe nenhuma comprovação. Por mais que você possa escutar de repente alguns canais de extrema direita, como é um caso célebre de uma rádio PAN, por exemplo, cara, não tem provas, né? Para a gente poder acusar mesmo o sistema eleitoral e derrubar, falando que é falha, a gente tem que ter prova. A gente nesse caso tem conjecturas, né? E essas conjecturas muitas vezes não são bem sustentáveis, né? Olha só o que a Dani coloca. Acredito que ser mais confiável que a contagem manual. E outra, não deveríamos pensar em algo cada vez mais moderno e não ficar pensando em estratégias atrasadas. Um bom posicionamento, né? De fato. Então, olha o que a Dani colocou, que eu acho interessante para vocês todos aí, pessoal que está se preparando para os vestibulares. A urna pode até ter falhas, mas não é um processo que sofreu um avanço em relação ao período anterior. Então a gente tem que sempre pensar em avanços e não retrocessos, certo? Olha o Gabriel colocando aí. A urna é um sistema não conectado à internet, onde a única entrada de dados é a própria urna. Para ter alguma fraude, tem que vir do próprio TSE. Sim, beleza, Gabriel, é isso mesmo, né? A urna, ela não tem conexão, ela não tem nenhum tipo de sistema que conecta por Wi-Fi, né? É um hardware cujo software tem que ser instalado por um técnico e para haver fraude, a fraude tem que ser sistematicamente instalada no sistema todo, né? Numa cadeia toda de quem apura o voto, né? De quem controla essa cadeia produtiva, que é o TSE. Mas claro que existem outras conjecturas, né, Gabriel? Tem muita gente que fala o seguinte, olha, mas não tem como mudar o código-fonte da urna eletrônica para ela poder inserir votos nesse candidato, você vota num para votar no outro? Cara, é uma conjectura. Serve para discussão? Se serve para discussão, para melhorar o processo eleitoral, tá valendo, né?